Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que traz gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas, ele tem apoio da Turnit Brasil e parceria com o jornal Empresas e Negócios. No programa de hoje, nós vamos falar sobre liderança tóxica e outras toxicidades também pelo mundo corporativo, por que não dizer? Temos o privilégio da presença de Patrícia Ansara, uma psicóloga organizacional que vem nos visitar. Muito obrigado pela sua presença, Patrícia. Prazer o meu, obrigada pelo convite. A Patrícia ela tem mais de 20 anos atuando na área de RH e como executiva de grandes empresas também. Ela criou um instituto para endossar o pioneirismo e dar visibilidade a esse tema no Brasil, que não deve ser fácil, convenhamos, né? Você tem conseguido levar algumas soluções adiante Para as para as organizações, organizações? sim, eu acho que voltando um pouquinho no tempo, assim, a minha experiência dentro das organizações fez com que, na verdade, eu tropeçasse nesse tema que eu trabalho hoje, que é segurança psicológica. Né? Então, quando eu fundei o Instituto Internacional em Segurança Psicológica, foi justamente para poder levar para as organizações soluções que pudessem ajudar nas relações para o alcance de resultados. Acho que é importante falar nisso. A gente passa uma vida ouvindo falar de segurança pública e de uns tempos para cá em segurança alimentar. Segurança psicológica não é comum a gente ouvir. Não é comum a gente ouvir, mas olha que interessante, é um estudo desenvolvido por uma engenheira, então não é coisa de psicólogo, isso é muito legal, porque normalmente a gente associa, né, é coisa de psicólogo, mas foi uma engenheira, professora da Harvard, que fez um estudo muito longo de mais de 20 anos. Hoje esse estudo está completando 25 anos de vida. Então, ela foi estudar times de hospitalares e ela encontrou padrões de sucesso dentro desses times, que são padrões relacionais, que fazem com que times aprendam juntos e então encontrem soluções mais inovadoras, se engajem mais, colaborem mais e gerem mais performance para as organizações. Então, ele chega no Brasil, esse tema de segurança psicológica, muito recente, junto com a pandemia, e se confunde com temas de saúde mental, se confunde com temas de escuta, de acolhimento, de lugar confortável, né? Então, o papel do instituto é um papel também educacional, né? Em que a gente fala sim sobre saúde mental, fala sobre escuta, fala sobre a importância da gente perceber o outro, mas eu estou falando sobre dinâmica de times. Né, sobre como as relações dentro dos grupos devem acontecer para que a gente gere saúde mental, para que a gente gere resultado, para que a gente gere performance. Nós estamos falando do Instituto Internacional em Segurança Psicológica, não é isso? Perfeito. Esse internacional é para dar um charme nele ou realmente vocês já têm alguma atividade com outros países, algum Tem. tipo de intercâmbio de conhecimento? Adorei a pergunta. É charmoso mesmo. Na verdade, ele nasce porque eu trouxe para o Brasil a primeira certificação internacional que existe no mundo de facilitadores em segurança psicológica de times. Então, eu me associei a uma pessoa, né, que criou essa certificação e eu represento esse selo aqui no Brasil. Então, hoje eu formo pessoas que querem trabalhar com esse assunto dentro das organizações, além de criar soluções específicas para as empresas, eu também certifico pessoas que querem trabalhar com esse tema. Então, eu já estou na 32ª Você é turma formadora de novos profissionais. de novos Eles profissionais. necessariamente têm de ser Não. psicólogos, têm que estar em outras áreas do comportamento humano ou pode ser qualquer profissional? Quem Como é que é isso? procura a gente normalmente são consultores, né, ou líderes, mas tem muito profissional assim da área de saúde e segurança do trabalho, da área de saúde, então tanto psicólogo quanto
da todo área aquele pessoal que hospitalar. participa da CIPA, né? Tem o pessoal de segurança do trabalho, né, também, mas tem muito. Hoje em dia é um assunto que, assim, se a gente não trabalhar como base, a gente não faz nada dentro das empresas. Então, cada vez mais tem líderes de outras áreas de negócio que não só RH buscando esse tema, né? Então, já formei quase 400 pessoas dentro e fora do Brasil. Então, são pessoas que Olha que querem interessante, realmente dentro e fora do trabalhar, Brasil. Fora do Brasil, em que América do países? Sul. América do Quer dizer, Sul. na verdade, nessa turma que eu acabei de concluir ontem, tem gente de Portugal também. Que interessante. É. Então, tem essa atuação, né, que é uma atuação internacional mesmo, e eu represento esse selo aqui no Brasil e faço outras conversas dentro das organizações a respeito disso. Os perrengues que pessoas passam em outros países do ponto de vista de saúde mental são os mesmos que São acontecem os no Brasil? mesmos. Eu acho que o que muda é a disponibilidade e para falar sobre o assunto e a consciência sobre o tema, né? Então a gente tem países mais ou menos conservadores, né? Mais ou menos é, num formato assim de um machismo muito estruturado, né? Onde as relações de poder são muito hierárquicas. Então, mais de uma certa forma, acho que pós-pandemia o mundo virou de cabeça para baixo para todo mundo, né? As relações de trabalho elas mudaram E completamente, você né? acabou encontrando bastante trabalho. Graças a Deus. Você deve liderar uma equipe, imagino, não dá para fazer isso sozinho, né? Na verdade, eu trabalho com uma equipe muito pequenininha e eu atuo em rede. Então, quando entra para mim algum programa que é um programa de longa duração, que é um programa mais complexo, eu tenho uma rede de pessoas que são formadas pelo Instituto, né, que dá para conferir que elas vão trabalhar em cima dessa teoria original dessa engenheira, né, e vão levar o conteúdo para as organizações em nome do Instituto, representando o Instituto. Tem uma pesquisa interessante que eu queria que você comentasse. Uhum. Ela está nominada como Lideranças Tóxicas e Sim. Impactos na Cultura Organizacional, Clima e Carreira Profissional. É um nome tanto, hein? Ela foi realizada no último mês de maio pela Talences Group. Uhum. Revelou que 87% dos profissionais já conviveram com uma liderança tóxica. Uhum. Portanto, se você já conviveu com uma, você está bem... Fique bem tranquilo ou tranquila, porque muita gente passou por isso também. E desses, 62% pediram demissão por conta de superiores abusivos. Os impactos incluem piora da saúde mental, baixa autoestima, desengajamento e outras tranqueiras que a Patrícia vai nos explicar agora. Meu Deus, essa pesquisa foi realizada pela Talences Group junto com a GV e eu fui convidada por eles para falar sobre esse assunto, né, e levar a segurança psicológica nessa conversa com eles. É uma pesquisa de dados alarmantes, né? É uma pena que eu estou achando altíssimo aqui. Eu que não conhecia a pesquisa, confesso. Mas são confiáveis esses dados? São super confiáveis, são super verdadeiros, né? Eles representam realmente a realidade que a gente vive. E você, acho que falou, né? Se você está escutando a gente, você já conviveu com você está dentro da normalidade, mas eu diria que talvez você também já tenha sido esse líder tóxico e não sabe. Isso é muito importante, porque o que é a toxicidade Pois é, de um como líder, é que você né? define? A gente define nessa liderança tóxica, eu acho que em aspectos que viram indicadores muito claros assim, para a organização que elas podem medir, sabe? Monitorar. Então, o microgerenciamento, né? O excesso, esse controle excessivo do que as pessoas estão fazendo, que tem um fundo de insegurança e de falta de confiança naquilo que as pessoas estão fazendo. Então, essa microgestão. Numa linguagem de hoje, estariam sendo stalkeadas
tempo todo? Eu acho que o stalkear tem a ver com também querer saber onde as pessoas estão, por que que não estão sentadas na sala, ou essa questão do home office, por que que não está logado, né? Por que que quer fazer home office, não quer trabalhar do escritório, quer dizer que você vai sair. Então tem um aspecto aí também, né, que tem um fundo de insegurança dessa liderança. Tem um aspecto de falta de respeito, tem um aspecto de também de um comportamento de privilégios, né? Então eu incluo quem eu gosto mais, com quem eu tenho mais afinidade, eu tenho menos paciência e tolerância para quem pensa diferente de mim ou para quem é muito diferente. E aí eu começo aquela onda de privilégios e preferidos, né? Mas não é natural nas relações humanas você se aproximar mais de pessoas com quem você guarda afinidades? Sim, a gente se relaciona por Com afinidades. filhos, inclusive. Às vezes você tem 2, 3, 4 filhos, mas você se dá melhor com um do que com outro. Mas aqui a gente está falando não de um horário de happy hour e de almoço, a gente está falando de sentar numa mesa e tomar decisão para o negócio. Então, se eu sou um líder e eu tenho 5 pessoas na minha equipe, as 5 pessoas importam, né, para tomar decisão. Senão eu não preciso das 5, eu fico com 2. Agora, na hora de ir Entendi. para um happy hour, eu vou para um happy hour com mais afinidade. Se eu vou fazer um vinho em casa, eu chamo quem tem mais afinidade. No negócio, Tá, e dá para separar e não é tem que separar. necessariamente sinônimo de toxicidade você estar junto com alguém que se afina mais com Não, a você. questão é que o líder hoje precisa tomar decisões rápidas e inteligentes, né? Então, se ele segrega, ele não está nem sendo inteligente e nem vai tomar E a decisões pessoa que é interessantes. muito suscetível e se acha discriminada quando isso não acontece necessariamente nessa ordem, como é que fica? Porque aqui a gente está partindo da premissa de que o opressor é sempre o superior. Não existe uma situação inversa E acho que é também? por isso que eu falei, acho que talvez você já tenha sido essa pessoa tóxica em algum momento, né? Porque a gente está falando de uma comunicação que é mais agressiva, a gente está falando de aspectos assim que talvez de vieses, né? De julgamentos, de preconceitos, e que talvez você também já tenha sido essa pessoa, né? Quantas falas a gente não tem sem nem perceber que a gente de repente ofende alguém Sim, ao longo da vida, né? ao longo da vida? Quantas decisões a gente toma, né, que a gente deixou de cuidar de um grupo de representatividade, não, nem se deu conta que a gente excluiu pessoas, na verdade, com a intenção de não com essa intenção, mas com a intenção de fazer a coisa acontecer, né? Então também acho que a gente precisa olhar para dentro da gente e perceber em que momentos que a gente também já foi assim, né? E que onde a gente aprendeu, né, a olhar e repensar os nossos E comportamentos. cada Então, um acho que é um fazer pouco o seu disso. meia-culpa? Obviamente, acho que a gente ficar se colocando de vítima não é o que a gente quer. Então, qual que é a minha meia-culpa aí? Agora, eu acho que tem uma questão dessa liderança essa liderança, ela tá absolutamente exausta, porque tudo tá caindo em cima dela, né? É uma liderança exausta, é uma liderança que está sendo cobrada por um monte de coisa que não aprendeu a fazer. Então, tem que saber falar de saúde mental, tem que saber de inteligência artificial, tem que falar de empatia, tem que trabalhar com vulnerabilidade, tem que fazer boas. E, na verdade, às vezes não é que não quer, é que não sabe, não tem repertório para isso, né? E, de repente é a liderança que tem que fazer tudo. Fica cada vez mais perceptível a identificação desse perfil De qual perfil? da Desse liderança líder? tóxica? Sim, sim, porque então essa é uma liderança que precisa, na verdade, pedir ajuda para as outras pessoas. Né? Então, assim, se o líder de hoje ele está sendo cobrado demais, ele não vai dar conta de fazer sozinho tudo. Então, ele precisa conversar com quem está com ele e falar: me ajudem. Senão, ele vai estafar e ele vai respingar nas outras pessoas. E aí vai rolar
uma agressividade na comunicação, uma microgestão, um stalkeamento, e vai gerar turnover alto, vai gerar desengajamento, vai baixar a performance dos funcionários, vai afetar no estado de humor, de saúde, de sono dos seus E em funcionários. Então, vai síntese, o impactar em um estrago é monte de grande, coisas. né? Chegando até num ponto, eu acho que se isso é muito repetitivo, né? E vai contaminando a organização. E se a organização não tem políticas claras, né, para isso, não tem ou processos de feedback, ou gestão de consequência, ou treinamento para esses líderes, ou tudo mais, isso com certeza vai gerando um ambiente insalubre, né, onde as pessoas, nocivo, onde as pessoas vão querer sair, e elas podem sair saindo por outro lugar, ou elas podem sair prejudicar a própria marca empregadora daquela empresa, falar mal daquela empresa. Então, isso traz também uma série de consequências negativas para a própria empresa e não só para o líder, né? Você, como psicóloga, me diga uma coisa agora que eu acho importante. A pessoa, o líder tóxico, nós estamos falando dele, né? Normalmente ele se percebe tóxico rapidamente, ou isso daí tende a durar um tempo mais longo, até que ele tenha alguma percepção ou venha alguém de suas relações e ele aplica um chute na canela. Se a gente não tem um processo de autoconhecimento, de curiosidade para saber como a gente está indo, a gente não vai perceber como a gente está indo, a gente não vai saber como é que a gente está indo. O que é mais comum? A pessoa não se dá conta? Mais comum é a pessoa não se dar conta de que aquilo que ela está fazendo está prejudicando, né, a dinâmica do time dela. É muito mais comum. Agora, existem líderes que estão abertos a ouvir isso e existem líderes que vão funcionar no sistema de retaliação. Uns vão admitir a sua vulnerabilidade e outros... Com curiosidade, né? Então, opa, deixa eu ir atrás, entender o que é isso que vocês estão falando e buscar autodesenvolvimento, mais, né? Autoconhecimento, e mais feedback, e outros que vão falar, né? Não gostei do que você falou, então no próximo projeto você está fora. A retaliação pura e simples. A retaliação pura e simples. E o que é mais fácil acontecer? O que é mais fácil acontecer? No dia a dia das empresas. Isso de uma maneira geral, evidentemente. Eu acho que o mais comum, né, que a gente está vendo, dada a pressão que a gente está vivendo, né, é o imediatismo de a barata voa, você dá um tapão na barata, você não resolve o problema de onde ele vem. Então você fala, olha, isso aqui agora a gente não tem tempo para tratar disso. Não tenho tempo para fazer esse treinamento, não tenho tempo para ver isso. Então você vai meio que se esquivando daquilo que é a responsabilidade sua de fazer, né? Ou seja, a gente deve encontrar essa situação nas organizações por um período grande ainda. Com certeza, mas eu acho que a gente está num movimento importante, assim, de mundo, né, que é de falar sobre as relações de trabalho para gerar resultado, que a gente não falava antes. A gente só falou de resultado até agora, de resultado a qualquer custo até agora, que já trouxe a gente para esse estado de adoecimento que a gente está. Isso vem sendo cada vez mais observado, né? Por que eu tenho memória, essa questão de saúde mental não era algo que se discutia, pelo menos com frequência, ou de uma maneira tão aberta como está ocorrendo hoje, né? Veio muito com a pandemia, acho que a pandemia acelerou algumas conversas, né? Assim como acelerou algumas conversas, eu também acho que ela evidenciou o nosso despreparo para conversar sobre isso, né? Então, se você me pergunta hoje, a gente está mais doente? Não sei te dizer se a gente está mais doente ou se finalmente a gente está tendo dados, né? E que antes a gente não tinha esses dados. Só que a gente hoje tem... Pode ser que o nível de enfermidade se manteve, só está escancarado agora. Só está escancarado, as pessoas estão mais cientes do que elas estão sentindo e elas estão falando para o médico, estou com ansiedade, estou com depressão, né? E aí você consegue medir a quantidade de pessoas em depressão, com ansiedade, com distúrbio de sono, que antes a gente não falava, né? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco.
O portal Empresas e Negócios traz 45 mil oportunidades. E agora, 45.001. Tamo junto, Pode Mais. Siga-nos nas redes sociais. E voltamos ao segundo bloco com a entrevista de Patrícia Ansara, psicóloga clínica que está dando uma verdadeira aula sobre saúde mental e lideranças tóxicas no programa de hoje. Vamos falar sobre a promoção de uma cultura de aprendizado contínuo para transformar uma dinâmica de uma equipe. Como é que isso acontece? Bom, o aprendizado dentro de um time, de uma dinâmica de time, ele vai acontecer fundamentalmente se a gente tiver um clima propício para o aprendizado e possibilidades que isso aconteça. Né? Então, existem alguns estudos que indicam 2 comportamentos fundamentais para isso acontecer. Primeiro, que é a distribuição de falha igualitária. Falha igualitária? Fala. Falha, desculpa. Igualitária. Fala igualitária. Oi, de falha seria interessante também, né? Assim a gente pois não fica só com eu já viajei falha, agora, né? Já fiz a pergunta e já dei uma viajada e voltei. De falha igualitária, né? Então, antes da gente terminar o processo de criação de uma ideia, de uma decisão, né, de alguma solução, a gente perceber que ali dentro daquele time todo mundo teve o mesmo tempo de fala para poder expressar a sua opinião, sua ideia e tudo mais. Como agora a pergunta difícil, como é que você distribui de forma equânime esse tempo de fala se as pessoas têm culturas diferentes, conteúdos diferentes, e até mesmo um jeito de se expressar diferente. Você, como psicóloga, naturalmente essa sabe é uma boa disso. pergunta, é uma pergunta importante até, porque, na verdade, eu garantir que as pessoas tenham, no sentido de convidar que as pessoas falem, né? Então, pode ser que eu tenha pessoas que não têm nada a agregar e vão falar, tá tudo certo. Pode ser que eu tenha gente mais introvertida e menos introvertida. Não necessariamente com falta de conteúdo, mas não necessariamente falta de conteúdo. Mas ao fazer essa rodada, né? Todo mundo aqui já deu sua opinião. Como é que a gente pode garantir que a gente saia dessa reunião hoje tendo ouvido todo mundo? Né? Exatamente. Qual é a garantia? Qual é a régua para medir isso daí? Como é que é? E eu acho que essa é uma pergunta que o líder pode fazer, inclusive, né? O líder não precisa fazer isso sozinho. A gente está começando essa reunião, a gente tem 30 minutos, como é que a gente pode garantir que todo mundo possa dar sua opinião hoje até o final dessa reunião? Dividir democraticamente a responsabilidade, é isso? E aí o grupo pode falar, acho que a gente podia fazer uma rodada de 1 minuto cada um, a gente podia colocar num post-it a ideia de cada um, a gente podia, hoje eu não estou a fim de falar. Né, de alguma forma assim, mas que pelo menos esse líder convide as pessoas a falar ao invés dele simplesmente escutar só quem ele está acostumado a escutar, ou o próprio líder que é apaixonado pela própria voz, sabe? Porque parece uma coisa meio impositiva, né? Na verdade, não é impositivo, é no sentido de convidar as pessoas e deixar com que as pessoas se sintam à vontade ou não para falar. Sim, não, eu digo impositivo quando ele não existe o convite, né? Sim, exato. Então, porque ele vai, fala e cada um que quiser grava, anota e tchau. Que eu chamo de líder apaixonado pela própria voz, né? Que ele entra, que ele começa, que ele termina e que ninguém falou, né? Então... Esse é o líder que não tem mais espaço daqui para frente, porque... Que ele passa pelo espelho antes para ver se o cabelo tá ajeitadinho. Né, faz aquelas gracinhas que todo mundo dá meio risadinha, e ele termina ele mesmo falando, e ele tomou decisão com base no quê? Com base só numa história dele, né? E não na diversidade de pensamento que tem ali naquela reunião. E quando acontece uma situação dessa, as pessoas demonstram claramente a insatisfação? Ou isso é feito de uma maneira mais velada? Como é que funciona? Então, depende da dinâmica desse time, né? Eu acho que times que não são psicologicamente seguros ainda não vão demonstrar claramente a sua insatisfação. Então, existem técnicas para você fazer isso. E aí, normalmente, são técnicas mais veladas, como, por exemplo, pedir para que as pessoas escrevam e coloquem seus papeizinhos dentro de uma caixa.
sei lá. E aí cada um pega o papelzinho do outro e vai conversar sobre o papelzinho do outro, alguma coisa assim. Mas de uma forma em que as pessoas tenham a oportunidade de se expressar sem que necessariamente eu fale, João, o que você está achando? Expor a pessoa. E isso tudo está por trás o medo de retaliação, medo de exposição, medo de vergonha, né? Então, quando eu tenho um ambiente psicologicamente seguro, as pessoas vão se expressar. Você participando de uma reunião dessas, ou ainda que não participe, mas dela tenha conhecimento, você vai procurar individualmente as pessoas que têm dificuldade ou espera que elas venham até você para buscar orientação? Eu como facilitadora, Sim. se eu estou ajudando um time a funcionar melhor, a encontrar esse ambiente de aprendizado dentro do time, eu vou modelar esses dois comportamentos, que é o da distribuição de fala e que é o comportamento 2, que é o de perceber o desconforto nos outros. Então, se eu estou do lado de fora, eu vou me dando conta de que tem gente que ainda não falou e eu vou falar. Maria, né, tem alguma coisa aí que você gostaria de Você falar? fala durante a Durante a reunião, reunião. você nunca chama de lado. Não, é dentro do time que é a dinâmica, porque a gente se desenvolve junto com o outro, né? Então, por exemplo, eu tenho experiências assim de trabalhar só com o líder individualmente em processos de coach, de mentoria, que quando eu vejo esse líder dentro do time, ele é outra pessoa. Então, comigo ele fala uma coisa, o meu processo com ele é e quando eu falo muito bem, agora eu quero ver você liderando o seu time, é outra história. Qual é a principal dificuldade de você desconstruir um líder tóxico? É autoconsciência, né? Eu acho que essa abertura, a maior dificuldade está nesse líder estar aberto para se desenvolver, estar aberto para receber esse feedback e não só receber esse feedback, mas trabalhar essa informação dentro dele e buscar continuamente feedbacks para ter certeza ou para ir se certificando de que ele está melhorando, de que está mudando o comportamento, né? Continuamente. O líder que tem determinada atitude junto ao time dele, ele tem a mesma atitude quando ele está numa atividade externa? Não, nem a gente. Né? E isso que é o mais mágico das relações de grupo, do fenômeno das relações, porque é justamente fenomenológico isso. A gente se comporta diferente a depender do grupo que a gente está. Né? Então, eu posso sair de uma reunião, por exemplo, dentro do trabalho, e entrar numa outra reunião com outro grupo e ser completamente diferente. As pessoas tendem a se amalgamar às situações para serem aceitas no grupo? E esse senso de pertencimento, de aceitação, na verdade, é um valor do ser humano, né? A gente busca por aceitação e por pertencimento como uma necessidade universal do ser humano. Não é, portanto, não é só o adolescente que precisa Eu ter um preciso, você nível de precisa, o líder aceitação. precisa, e as pessoas que estão ali sentadas com você na reunião também precisam. E quando a gente fala sobre isso, a gente está humanizando as relações, né? E a gente consegue desconstruir essas relações de poder. Você tá falando de um jeito como se aqui ninguém mais precisasse disso. Vamos conversar sobre isso? Todo mundo aqui precisa se sentir pertencendo a esse grupo, e não só você. Vamos lá, vamos encontrar o que a gente tem de comum. Mas o sentido de pertencimento não é uma coisa simples, né? Para a Não. pessoa incorporar. Não, e é uma coisa que a gente precisa, às vezes, vasculhar uma vida inteira, né? Porque é cheio de crenças, cheio de gatilhos, cheios de valores, cheios de histórias e de sistemas que a gente vai carregando na nossa vida, né? Se você pegar alguém meio travado assim, o que você faz? Você encaminha para um psicólogo clínico? Você procura conversar? Procura fazer um tratamento? Qual é a sua reação? Se a organização, se eu esgotei as possibilidades da organização, porque a organização precisa ter políticas claras, canais, né, seguros para que as pessoas possam falar, fazer
promover treinamento para que essas pessoas alcancem esse nível de autoconhecimento e tudo mais. Quando você identifica Mas a falta de um canal e leva para a organização, ela aceita bem essa crítica? Muitas vezes a gente não tem mesmo, a gente está começando. Não tem muito o que fazer. Agora, se eu identifico um líder, voltando à sua pergunta, né? Se eu entendo que é uma necessidade de um trabalho psicoterapêutico, eu vou indicar um psicólogo. Assim como eu indico quando alguém vem fazer mentoria e coaching comigo. Porque muito líder executivo aceita melhor um programa de coaching e mentoria do que ir para uma terapia. Então, se chega alguém, né, para mim, num programa de coaching executivo com uma necessidade de terapia, apesar de eu ser psicóloga, eu não faço terapia, eu vou indicar para terapia. Tá bom, é uma coisa bem específica, né? Vamos falar sobre estratégias para se combater certos tipos de assédios. Fundamentalmente, acho que o assédio sexual e o moral, né? Uhum. Que estratégias as organizações precisam desenvolver? Tem algum modelo pronto? É caso a caso? Como é que funciona do ponto de vista das organizações empresariais? Acho que primeiro de tudo é falar sobre isso. Onde que a gente fala sobre isso? A gente precisa... O chamado lugar de fala? Não, precisa dar treinamento sobre o que é assédio moral, também. exemplos de assédio moral, exemplos de assédio sexual, né? E eu acho que mais do que isso... Porque tem alguns que são bastante sutis, é isso? E nem todo mundo tem a sensibilidade necessária para entender. Então, assim, exemplo, o que é tolerável aqui, o que não é tolerável, o que é o limite de ser crime, né? Porque assédio sexual é crime, por exemplo. Então, a gente não tolera. Qual é o ponto aqui que a gente tem uma política de, eventualmente, tratar né, ter uma outra tratativa. Dentro de casa, eu preciso receber uma denúncia. Então, eu tenho canais de denúncia apropriados. Eu tenho pessoas treinadas para fazer investigação em sigilo. Né? Então, investigação, canais de denúncias, treinamentos, políticas internas para gestão de consequência, para gestão de performance, para gestão de performance, não, de reparação de conduta, né? Então, acho que tudo isso é muito importante, ter clareza dos comportamentos que são contraproducentes, inaceitáveis. Isso precisa estar muito claro dentro das organizações, senão, né, isso vai sempre existir, porque não tem um Ainda corte. hoje, o que é mais comum ocorrer? O moral ou o sexual? Não, mas isso é muito... Depende demais. Isso depende demais. Não tem Não tem uma regra. Não tem uma regra. Eu já sofri, por exemplo, violência física. Eu apanhei de um chefe. No trabalho? No trabalho. Eu já sofri violência moral, psicológica, sexual e física. Tudo isso é repertório que me traz aqui hoje para falar sobre segurança psicológica. Com propriedade, né? Com propriedade, né? Então, quando você precisa fazer um BO, né, é porque, né, você tem, assim, todos os espectros da violência. Isso, né? Traumatiza? Ou você Não, porque eu consegue continuo superar? acreditando que as pessoas são capazes de... Eu acho que Mas você é preparada para lidar com a mente, você é preparada para entender o comportamento humano, e a pessoa que não tem o mesmo nível de preparação que você tem? A pessoa que não tem o mesmo nível de preparação que eu tenho precisa buscar autoconhecimento. Essa é a primeira coisa que as pessoas precisam fazer. Ninguém vai mudar se não tiver interesse em entender a história, os padrões de comportamento, os gatilhos, as crenças, o que traz a gente até aqui hoje, quais são os medos que a gente tem, por que a gente passou por aquilo que a gente passou, que história que está se repetindo, que a gente pode cortar. Tudo isso é autoconhecimento. Né? Então, acho que não dá para a gente desassociar o líder que eu sou da pessoa que eu sou. Né? O líder que eu sou é a pessoa que eu sou.
Se eu sou uma pessoa que pouco conhece de mim, eu vou ser um líder incompleto. Eu vou devolver para o mundo aquele repertório que eu tenho dentro de mim, né? Então, quanto mais eu ampliar esse repertório dentro de mim, melhor eu vou devolver para o mundo aquilo que eu sou, né? E a organização em si, digamos assim, a pessoa jurídica, ela pode se sentir vítima de uma situação? Ou seja, ela contratou um determinado líder para executar lá as suas tarefas, imaginou que ele fosse de determinado perfil e na realidade é outro. O que fazer? Mas se não tiver política, se não tiver política reparatória, não tem como desligar essa pessoa, não tem como se sentir vítima. Mas as empresas necessariamente têm uma política definida? Não, mas aí tem que ter uma conduta reparatória. Olha, a gente errou aqui, né? A gente foi atrás de pessoas de recomendações, essa pessoa foi super bem recomendada, mas a gente errou, né? E agora a gente vai consertar esse erro. E já ocorreu na sua atividade profissional de você recomendar o estabelecimento de uma política que simplesmente não existia? Sim, sim, eu já entrei dentro de uma organização, inclusive, e treinei toda a liderança, que eram 700 líderes no Brasil inteiro, sobre assédio moral, assédio sexual, sobre gerenciamento com respeito, sobre tudo isso. Então, já trabalhando, inclusive, ao lado do meu par, na época, que era o responsável pela área de relações trabalhistas. As pessoas tendem a absorver esse tipo de conhecimento ou elas ainda ficam com aquelas convicções, mas isso daí para mim é normal. Quando você amarra, quando você amarra processos e políticas internas de gestão, de promoção, de avaliação, de performance, tudo, quando você amarra a tudo que você tem, as pessoas entendem que é importante mudar. Se você não amarra, se nada acontece com aquela pessoa, aquele comportamento, ele pode continuar acontecendo. E as pessoas vão sair daquele lugar, vão mudar de empresa, vão pedir para mudar de líder, nada vai acontecer com o líder, vai continuar fazendo. Eu falo isso porque às vezes tem coisas tão sutis que nem todo mundo está preparado para perceber. Por exemplo, o que é uma reputação de uma marca. Uhum. Como é que você constrói essa reputação? Uhum. Nem todo mundo acompanha esse processo. Uhum. Às vezes, para determinados colaboradores, é uma coisa tão sutil que ela nem se deu conta, né? E eu acho que tem um aspecto, além desse que você falou, que é um aspecto de o que está motivando as pessoas a procurarem aquele lugar para trabalhar, né? Então, quem está procurando aquela empresa para trabalhar, se associando à marca daquela empresa, ao que aquela empresa vai promover para o mundo, para a sociedade, é uma coisa. Quem está procurando num nível de garantia de salário tem uma outra relação com a organização, né? Porque aí é do sustento, é de necessidades básicas, né? Você vai falar de propósito com essa pessoa, né? Porque a gente está falando de uma desigualdade aí que existe, né? A questão da melhoria da saúde mental numa organização, enfim, ela tem uma vinculação direta com a melhoria da qualidade de vida daquele ser ou devem ser vistas de forma separada? Esse é um aspecto muito, muito importante da gente falar, porque a saúde mental ela é muito mais do que o ambiente de trabalho, né? Eu não tenho uma saúde mental do trabalho. Eu tenho uma saúde mental que engloba o trabalho. Agora, se eu tenho um ambiente de trabalho saudável, né, possivelmente isso pode me ajudar numa gestão de emoções, por exemplo, né? Então, eu ser uma pessoa... Gestão de emoções? Como é que é isso? Num termômetro de humor, sabe? Assim, eu me sentir com menos irritabilidade. Isso vai me ajudar a ter relações melhores, conversas melhores, a ser mais produtivo,
ao no final do dia me sentir mais satisfeito, mais realizada, mais engajada, tendo contribuído mais. Isso é bom, mas não necessariamente quando eu volto para casa, se o meu problema está em casa ou se está na minha família, né? Isso eu vou conseguir transpor, né? Transportar. Mas aquele mundo da minha saúde mental, ela pode me ajudar naquele momento a encontrar um estado de satisfação, de realização que é importante, né? Maravilhoso. Estamos falando com Patrícia Ansara, psicóloga organizacional, que vai nos deixar um endereço agora. Quem gostou do papo, quer continuar, quer puxar alguma outra questão, quer conhecer mais sobre o seu trabalho, Legal. como te localiza? Obrigada pela oportunidade. Todas as redes sociais, IISP, Instituto Internacional em Segurança Psicológica. Você pode encontrar a gente lá dentro do nosso site. Também muitos artigos, webinários e vídeos para quem quer conhecer mais sobre o assunto. Excelente, Patrícia. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua visita aqui. E fique com a gente, porque tem mais conteúdo por aí no Pode Mais Empresas.